chegou no fim da linha no Atlético. E aí a pergunta vai direto para Thiago Fernandes, que vai falar do Júnior Alonso, mas vai falar de outros nomes também. O zagueirão tá dando vazare mesmo. Agora é definitivo, Thiago. Não vai ficar não, HG. O Atlético até tentou a permanência do atleta, chegou a conversar com o Krasnodar da Rússia sobre a extensão do empréstimo, a prorrogação do contrato de empréstimo, só que o Alonso não vai ficar. Hoje não existe o interesse dos russos em mantê-lo no Brasil por empréstimo. O Alonso até fala que em não querer voltar para a Rússia em meio à guerra com a Ucrânia, né? Mas, em relação à conversa para que ele permaneça no Atlético, já está encerrado. O Atlético, neste momento, não conseguirá manter o Alonso para 2023. A notícia ruim aí é que o Galo tentou a permanência dele. Essa é a notícia ruim. Mas é tão agora ruim o Krasnodar assim? que se vira, Mas é tão irmão. ruim assim? Hã? Ele é tão ruim assim? Não é tão ruim assim. Mas no custo-benefício, para mim, é um jogador que não compensa. Então, eu acho que a situação do Alonso é a seguinte. O Alonso, se ele tivesse terminado o ciclo dele no Atlético em dezembro de 2021, ele seria um dos grandes zagueiros lembrados por muitos torcedores do Atlético por muito tempo. A vinda dele em 2022, o futebol não apresentado por ele nos jogos do Atlético, com falhas bizonhas, ridículas, infantis, tudo aquilo que a gente não viu de 2020 e 2021, a gente acabou presenciando. A gente acabou presenciando nessa temporada que ele veio depois do período que ele passou na Rússia e veio para cá. Eu mudei meu então conceito. eu acho que foi uma mudança de conceito. Eu acho que para a grande maioria dos torcedores do Atlético, aquele Alonso visto em 2020 e 2021 não chegou nem perto do que foi o Eu não 2022. gosto de zagueiro. Eu não gosto de zagueiro que ele é lembrado pela saída de bola só. O Alonso ele é lembrado pela saída de bola. Ele tem uma baita saída de bola, isso é inegável. Ele tem muita qualidade com o pé esquerdo. Tanto é que ele chegou a jogar como lateral esquerdo pelo Boca Juniors, no futebol europeu, jogando pelo Lille da França. Aqui também ele fez 2 partidas. Também jogou como lateral esquerdo no Atlético. Só que o Alonso tem essa característica como a principal dele. Pra mim, o Alonso tem muita dificuldade de marcação e sempre teve. Teve com o Jorge Sampaoli, teve com o Cuca, teve em vários momentos com o Atlético e pra mim, Thiago nunca convenceu como um jogador que pudesse vestir a camisa 3 do Atlético e se tornar um zagueiro. Olha, ele é um ótimo zagueiro. Longe disso. E aí eu acho que existe sim uma supervalorização de jogadores que são estrangeiros. Vem um jogador do Paraguai pra jogar no Atlético, opa, é craque. O Nathan Silva fez uma baita temporada também em 2021. Foi muito bem em 2021. Mas mudei tão bem quanto o Alonso. também. Os dois foram mal em 2022. Isso. E aí, o Alonso é muito menos criticado do que o Nathan. Mas você eu acho sabe que os que dois uma tiveram coisa o mesmo peso. que me chama Aí não. atenção? Eu não acho. Porque é o seguinte, ano passado, o time era menos exposto. Sim. Né? Os jogadores corriam mais, todo mundo marcava, a gente viu a importância disso no jogo da seleção ontem. Atacante que fica lá só mãozinha na cintura reclamando, nós temos que abominar esse cara. O atacante, o time precisa se defender com o atacante também. Então, ano passado, o time era menos exposto e aí eles ficaram com conceitos de serem jogadores com mais qualidade. Esse ano que a zaga ficou mais exposta, foram muitos duelos e eles perderam muito. Eles caíram muito no conceito de muitos torcedores. O Nathan Silva, não principalmente, mas ao lado do Alonso, para mim, são jogadores, são zagueiros que... O Gemerson chegou e mostrou. Isso, não, mas né? o Nathan O Gemerson Silva chegou e ainda fora de ritmo, ele já tomou conta, é o melhor dos zagueiros do Atlético, com poucos meses de atuação. Tem um outro grande problema. Com a queda de rendimento do Nathan Silva, caiu a possibilidade de saída dele de rendimento financeiro para o Atlético, que já era para ter saído antes. Não, e nesse de custo-benefício, você pegar Alonso, e com todo o respeito do mundo, Alonso e Hever, é uma zaga cara e que não entrega. Então você pega esse dinheiro, você investe em outros nomes, você vai ter mais segurança. Eu tenho uma tese aqui que eu não concordo muito, né? Mas tenho falado desde a minha chegada aqui, que começa a ver os gigantes de Minas aqui de perto, que eu acho que o Galo tem 4 caras que são extra classe, são caras que jogam muita bola. E aí, o restante foi nadando na boa fase, na confiança, no tudo tá dando certo, e foram nesse embalo. Pra mim é a Arana, o Alan, o Zarate e o Hulk. São esses 4, são caras que você fala, pô, e aí os outros meio que foram juntos. Ó, o time, boa parte do elenco colocado à prova em 2022 e mal, porque tecnicamente o Atlético foi uma lástima na temporada, boa parte do elenco
eu não mudei o conceito. Eu mudei o conceito com alguns jogadores. Eu mudei o conceito e muito com o Alonso. Eu mudei o conceito e muito com o Nathan Silva. Eu mudei o conceito e muito com o Guga. Mas o Guga nem é pelo aspecto técnico. Eu acho que o Guga não pode ficar no Atlético. Tem mais gente ainda. Não. Dos que eu Jair, pinço Jair, para 2000. Não. Eu não coloco o Jair no mesmo patamar de Ademir? queda. Na minha, não, Ademir, eu nunca É que o Ademir esperei jogou mais. em 21, né? Não, do Ademir eu nunca esperei mais do que ele entrega. O Ademir é isso aí. Você sabe uma coisa que, assim, tem alguns jogadores que aí, Thiago, nunca esperei muita coisa. Até ficava surpreso quando eram tão badalados assim em situações anteriores. Um deles é o Jair. Eu nunca achei o Jair... Chegaram a compará-lo com o Gilberto Silva. Aí é loucura. Um ex-presidente do Atlético falou. A desse presidente não é muito futebol, ele tem mais experiência em outras coisas. Bote. Então, ele chegou a compará-lo com o Gilberto Silva. E eu nunca esperei do Jair tanta coisa. Acho que é um jogador razoável, entrega o suficiente para uma Série A de Campeonato Brasileiro, mas para mim longe de ser esse craque. A mesma coisa, o Alonso, que é um jogador que muitas vezes foi muito badalado e tratado como nosso. O Atlético encontrou um novo Gamarra. Foi no Paraguai e buscou um novo Gamarra. E eu falei, cara, para mim não marca isso tudo, tem dificuldade, tem boa saída de bola, sempre teve. Mas nunca foi essa Brastemp toda, sabe? Eu vejo o Nino jogar, eu vejo o Léo Ortiz Muito jogar. bom, muito bom. Eu vejo o Gustavo Gomes é sacanagem. Gustavo Gomes é não vou nem sacanagem. citar porque esse aí tá muito acima da média. Mas eu vejo esses caras jogarem, o Nino, o Léo Ortiz e tal. Aí eu olho para esses caras e olho para os zagueiros do Atlético, com exceção do Gemerson, que eu sempre fui fã do Blackenbauer, ele é um baita de um zagueiro. E aí fisicamente inteiro, aí que ele entrega mesmo, ele é um zagueiro rápido. Aí, cara, eu olho para esses caras e olho para os que o Atlético tem. Mas eu gosto Aí, do Nathan Silva, realmente- Thiagão. Eu acho que o Nathan Silva pode ser útil ainda. Tem um nome sendo eu acho que o falado Nathan aí. Silva, o Atlético perdeu o time da venda dele. Não, sim, concordo, mas eu acho que ele ainda pode ser útil. É um jogador que Sei. tem... Vou ficar na reserva aqui. A Itatiaia deu a notícia de que o Atlético tá circulando aí, o Pedro Henrique. Pedro jogador. Henrique do Atlético Paranaense. Atlético O Thiago está até buscando a Eu não informação gosto. ali. Eu não gosto. Eu gosto. Lá no Atlético Paranaense, por causa daquela falta lá contra o Flamengo. Aí, e aí azedou. gerou uma quizumba. Aí azedou. Mas ele vinha de boas partidas. Ele vinha de. Opa, Opa, ele vinha que de uma isso é- boa temporada. Calma. Você se agredindo. Eu posso tirar